Tá na tela pra gente aí, gol concorrendo, inclusive, na nossa enquete aqui do AUP. Vence o São Bento por 1-0 na quinta rodada do Campeonato Paulista, golaço de Hernanes e reclamação do pessoal do São Bento. 1-0 São Paulo, já temos aí lances de reclamação do time de Sorocaba, para o Carlos Eugênio Simon falar, e depois PVC, Zinho e Edmundo vão analisar a vitória do São Paulo. Então, os melhores momentos aí que a gente está acompanhando, daqui a pouco o Simon fala a respeito da arbitragem nesse jogo. Vamos começar com você. Você agora, Edmundo, vamos começar com você para falar dessa vitória do São Paulo. O São Paulo tem um jogo no meio de semana contra o Tajeres, né? Jogo Libertadores. super importante, então começa a um esboço do time que vai até a Argentina. Esse jogo que eu acho que é de fundamental importância. Com as duas derrotas seguidas, né, para o Red Bull, para o Santos e para o Red Bull, ligou um sinal de alerta. Mas o Profeta, o grande jogador, a maior contratação do ano, começa a entrar em forma. Não só pelo gol, mas pelas jogadas, pela partida que fez. E o Jardine ganha tranquilidade. A palavra acho que é essa, porque ele estava sendo bastante pressionado, tanto que o Raí fez uma reunião com toda a comissão técnica e jogadores, né, para tentar entender, tentar saber o que estava acontecendo com o São Paulo, que não evoluía, evoluiu. São Paulo ainda perdeu um pênalti, evoluiu bastante. Espero que o São Paulo esteja pronto. Aí está o pênalti. Está o pênalti. Espero que o São Paulo esteja pronto para o jogo contra o Tajeres. Porque é início de temporada, que eu falei, começou, mas você começa a ter tropeços, muitos tropeços, a diretoria não aguenta e acaba trocando o comando, e a troca nem sempre, ou na maioria das vezes, dá resultado, né? A ideia de troca é para melhora, mas às vezes bagunça todo o ambiente, toda a preparação, e você acaba tendo um ano difícil. Não é isso que eu espero. Eu acredito muito nesse time do São Paulo, porque tem jogadores de altíssimo nível. Sempre que a gente ouve técnicos e jogadores falando, né, principalmente nas entrevistas, né, coletivas, então vem aquela coisa, olha, o jogo mais importante é o próximo. Né? Não adianta falar o clássico daqui 15 dias, é o próximo. Então, dentro do campeonato estadual, você tem, evidentemente, como já discutimos aqui, o Palmeiras e Corinthians, o clássico é sempre fundamental, tem grande importância, é relevante ganhar o clássico, e a Libertadores América começa a grande temporada internacional para o São Paulo. Eu acho que assim, esse jogo contra o São Bento, o Jardine usou para colocar o Hernanes, né? Ele jogou um pouquinho contra o Guarani e hoje iniciou o jogo, jogou a maior parte do tempo. E o Jardine colocou o time alternativo, né? Não foi o time que vai jogar contra o Tajeres, está descansando, está se preparando, porque tem a viagem. Né? Ele consegue ganhar o jogo para também respirar no Campeonato Paulista, porque vem de 2 resultados ruins, mas com um time alternativo. Ele consegue vencer jogo difícil contra o São Bento. A atuação do goleiro do São Bento também foi muito boa, né? Ele passou por um drama no meio da semana. E pegou pênalti. Pênalti, foi legal pelo goleiro, a recuperação dele. Me fugiu aqui o nome dele. Enal. Enal, né? Mas assim, achei legal pelo Hernanes. O Hernanes fazer o gol, jogar bastante tempo, ganhar um ritmo de jogo, porque o Hernanes é aquela liderança do elenco, é aquele cara idolatrado pelo torcedor de São Paulo, fundamental para motivar até os seus companheiros. E eu acho que essa vitória traz uma tranquilidade, mesmo não sendo o time titular que jogou hoje. Agora, com essa volta do Hernanes, ele deve iniciar o jogo para os dois confrontos, porque assim, não é só o jogo de lá, né? O São Paulo tem o jogo da volta para decidir contra o Tajeres aqui, mas é fundamental estrear bem fora de casa. O São Paulo, para mim, é o favoritaço
para classificar contra o Tajeres. O Tajeres já está em 10º lugar. 12º lugar. No campeonato argentino. Ganhou o jogo do Tem Banco que tomar na cuidado, sexta-feira. tem que ir esperto, é jogo de Córdoba, Libertadores, o primeiro jogo. é pegada, é contra a rivalidade Brasil e Argentina. Mas São Paulo tem um elenco muito melhor, tem jogadores muito mais capacitados. E aí, com a volta do Hernanes, ganha muita força para isso. Antes do PVC falar a respeito do jogo do São Paulo, deixa eu só lembrar o seguinte: o jogo de São Paulo e Tajeres é na quarta-feira. Mas na terça-feira tem Danúbio e Atlético aqui no Fox Sports. Então, terça-feira é estreia do Galo. O nosso repórter Ricardo Lai já está em Montevidéu, onde vai ser o jogo contra a equipe do Danúbio, no Uruguai. E já o Ricardo Lai vem com a gente aqui no A Última Palavra para trazer informações do Danúbio e da chegada do time do Galo também à capital uruguaia. Chega daqui a pouco o time do Atlético. Agora sim, vamos lá, PVC, falando aí do time do São Paulo, 1-0 para cima do São Bento. Eu acho que o São Paulo vai classificar contra o Tajeres, mas eu acho que na história das fases anteriores aos grupos, primeira e segunda fase de Libertadores, só 2 vezes o Brasil foi eliminado, né? Com a Chapecoense no passado e com o Corinthians contra o Tolima. Para mim, desde que o Corinthians foi eliminado contra o Tolima, não tem um risco tão grande de um gigante brasileiro ser eliminado contra agora com o São Paulo. Acho que o São Paulo vai avançar, mas acho que ele precisa ter muito cuidado nesse jogo contra o Tajeres. Por quê? O Tajeres é 12º colocado, mas é um time da mesma faixa de tabela do Defensa e Justiça, que tirou o São Paulo da Copa Sul-Americana em 2017, e do Colón, que tirou o São Paulo no ano passado. O André Jardine, eu conversei com o Jardine na quinta-feira para o Visão Fox, que você já viu aqui na programação do Fox Sports. Ele entende que o Tajeres vai jogar com 3 zagueiros, que viram a linha de 5 defensivamente. O Tajeres tem jogado assim, mas os 2 jogos que venceu, dos últimos 5 que disputou, os 2 foram com linha de 4 e subindo os 2 laterais. Subindo muito os 2 laterais. É um time que não vai renunciar ao ataque, que tem Pablo Guinhaçu, que campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010. A experiência, mas não é só isso. Dairo Moreno, que jogou no Once Caldas. Tem jogadores experientes e tem um time organizado. E o São Paulo não conseguiu se achar ainda. Esse é o grande ponto. O São Paulo ainda não achou a sua forma de jogar. Se achar... Isso é normal? Não, momento, ainda? já era para ter achado melhor. O São Paulo ganhou do São Bento, do Novo Horizontino e do Mirassol. E perdeu um jogo em casa para o Guarani, quando tinha que construir o jogo, e perdeu o jogo contra o Santos, que não viu a bola. Então, o São Paulo não passou eu falei ainda Red Bull, confiança. foi Guarani, é verdade. Foi Guarani quinta-feira. Red Bull gol do Corinthians, né? Sim. Isso. Foi parecido com um gol no comecinho e o São Paulo não conseguiu depois achar o espaço. O São Paulo tem mais time. Se achar o jeito de jogar, o São Paulo passa tranquilo. Mas tem que tomar muito cuidado com esse jogo. O Beto SPRJ manda aqui a seguinte mensagem no Twitter. O Beto: próximo jogo do São Paulo no Paulista já terá novo técnico. Ele coloca aqui o nome do Mancini, porque ele deve estar se referindo a esse confronto perigoso contra o Tajeres que você está levantando a questão aqui. O Mancini já está lá, né? O Mancini já está lá. O Mancini não está lá para ser treinador. Não vai assumir. Ele é coordenador técnico. Não vai assumir. Ele não está lá para ser técnico. Não está. Eu acho que é mais fácil. Concordo. Eu acho que é mais fácil, se o André Jardine cair, assumir o Cuca, né? Cuca? Mas enfim, o Cuca teve um probleminha de saúde, mas já vai estar apto a trabalhar. Se já não tiver, né? O que o Beto manda aqui de mensagem, Edmundo, imagina o seguinte: ele não acredita que o São Paulo passe pelo Tajeres em Córdoba. E aí fica uma preocupação muito grande, porque são jogos eliminatórios, é só o início da Libertadores da América. E se não passar pelo Tajeres... Eu acho que a preparação vai ser diferente. Jogo grande, os jogadores têm que melhorar a sua performance, né? Então, eu acho que os jogadores ficaram de fora, a maioria ficaram de fora do jogo de hoje, se preparando para esse confronto lá na Argentina. São Paulo, tecnicamente, é muito superior. Os times argentinos têm a tradição de jogar com raça, de jogar com disposição, de arrancar resultados improváveis, né? Não acho que vai acontecer, porque o que o São Paulo vai fazer?
que todo time faria. Jogar fechadinho lá, tentar trazer um prejuízo menor possível, né? Claro que seria um empate. A ideia é vencer. A ideia é vencer, claro. Mas se você não perde, você fica mais fortalecido para decidir em casa. Então eu não acredito que essa profecia aí do nosso amigo ela aconteça, não. Porque eu não acho que o São Paulo perde no jogo de ida. Bom, você disse que depois do Tolima, times brasileiros não pegaram adversários difíceis? Não, eu falei. Foi isso que você disse? 2 vezes adversários. O Botafogo pegou 2 gigantes. Não, eu não falei que não pegaram adversários difíceis. Eu falei que é a situação mais arriscada. O Vasco passou nos pênaltis ano passado, o Botafogo passou nos pênaltis contra o Olímpia, o Botafogo passou suando sangue contra o Colo-Colo. Mas eu acho que de todas essas, a situação maior risco é São Paulo e Tajeres. Tá. É porque o Alfredo lembra aqui exatamente isso, né? O Botafogo pegou o Olímpia e o Colo-Colo. Não entendi, por isso que eu te dei a palavra. Bom, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Terça-feira tem o Galo aqui no Fox Sports.